Bom, então a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Boa tarde a todos, os quais ainda talvez eu não tenha conseguido saudar propriamente. Então, nossas aulas agora, esta vai ser talvez a última aula que eu vá falar de algum personagem realmente individual, assim, a obra dessa pessoa. Porque, na verdade, duas coisas vão acontecer. Primeiro é a questão da alta especialização que a matemática vai começar a sofrer a partir do século XIX, principalmente no século XX. Então, não vão existir, quer dizer, ainda no século XIX vão existir grandes matemáticos que eram matemáticos universalistas, digamos assim. Então, matemáticos que se dedicavam a várias áreas, como hoje vamos falar de Gauss. Mas isso vai ficando cada vez mais raro no panorama da matemática. Então, cada vez mais os matemáticos vão se dedicar a parcelas menores da matemática. Então, vai ser difícil você encontrar, a partir de meados do século XIX, um matemático que seja bom tanto em teoria de números, como em astronomia, como em mecânica, como em análise, como em geometria, como era o Gauss, por exemplo, que fez várias atuações nessas diversas áreas, como foi o Euler e vários outros matemáticos que a gente viu até esse presente momento. Então, por isto vai ser mais racional a gente mudar nosso enfoque, ao invés de pensarmos na história de um personagem, de um grande matemático, pensarmos na história de uma área da matemática. Então, vamos falar um dia sobre a álgebra, outro dia sobre a geometria, outro dia sobre teoria de números, tentar ver quem que foram as pessoas que contribuíram. Então, às vezes ainda vamos falar da mesma pessoa em diversas áreas. Por exemplo, o Riemann vai ter importância na área de geometria, obviamente, mas também vai ter importância lá na área de teoria analítica de números, então, por causa da hipótese de Riemann. Então, vai aparecer o mesmo personagem algumas vezes em ocasiões diferentes, mas assim a gente consegue ter um certo panorama. E mesmo assim, mesmo quando a gente trata de um único personagem, a gente sempre tem que fazer recortes. Por exemplo, falar de toda a obra do Euler, falar de toda a obra do Gauss, é um trabalho assim que não tem condições, assim, é muita coisa que ele fez. Então, e também devido a, como a gente já discutiu isso, a crescente complexidade do conteúdo matemático envolvido, então fica cada vez mais difícil de discursar em detalhes sobre qual é a matemática de fato que está presente. Mas, assim, de qualquer forma, eu não quero deixar que a nossa disciplina de História da Matemática vire uma disciplina só de historinha, de contar historinha, aquele matemático fez tal coisa. Então, sempre eu quero trazer algum conteúdo matemático em todas as aulas. Mas, então, a gente vai tentar dosar essas apresentações a partir de agora, mas hoje vamos dedicar nossa aula ao Gauss. Então, vamos começar. Eu vou, então, começar a compartilhar minha tela. Então, bom, o nome dele estava escrito assim na Wikipédia em inglês, Johann Carl Friedrich Gauss. Alguns conhecem como Carl Friedrich Gauss, mas eu já vi escrito em outros lugares como Johann Friedrich Carl Gauss. Então eu não sei exatamente qual que é a ordem. Tem uma análise combinatória aqui na ordem dos nomes do Gauss, mas certamente tem Carl, tem Friedrich, agora Johann, aí se tem o Johann, às vezes colocam Friedrich na frente do Carl, às vezes, então tem essas diferentes notações que eu já vi por aí. Então, ele nasceu em 30 de abril de 1777, em Brunswick, na Alemanha, e morreu em 23 de fevereiro de 1855 em Göttingen. Ele basicamente, ele foi grande parte da sua vida um professor, um docente em Göttingen. Diferentemente do Gauss, uma coisa que a gente já pode dizer, diferentemente do Euler, que tinha uma grande vocação didática para escrever e para explicar as coisas, o Gauss
nunca foi considerado, assim, um excelente professor. Ó, inegável que ele é um dos maiores matemáticos, tanto que um dos codinomes que ele adquiriu, que atribuem a ele, é Princeps Mathematicorum, quer dizer, o principal, o maior dos matemáticos, então, o de mais proeminência. Às vezes traduzem simplesmente como príncipe dos matemáticos, mas esse princeps aí está mais no sentido, o que é um príncipe? Um príncipe é aquele que está à frente de todos, assim, no caso do título de nobreza, o príncipe, então, é aquele que está à frente, aqueles que estão na hierarquia à frente. Então, ele é princeps mathematicorum nesse sentido, que é o matemático de maior prestígio, de maior visibilidade, digamos assim. Então, o Gauss, já vamos começar já com uma... o Gauss, ele realmente teve uma infância prodigiosa, ele ajudava o pai, desde criança, a fazer as contas, as contabilidades do pai, mas tem aquela velha história lá do Gauss fazer aquela conta, sim, aquela conta do 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100, que aí ele somou de trás para frente e tal, e tirou o resultado em poucos segundos. Isto realmente indica uma genialidade, mas isso não significa que esse aqui é um resultado novo. Acho que desde o Pitágoras, desde a antiguidade, já se sabia mais ou menos esse tipo de coisa, que se você pega um número triangular, pega aqui o número triangular, aí se você soma ele com ele mesmo, você tem n por n mais 1. Então, 2 vezes o número triangular n é alguma coisa n mais 1. Então, isso aqui, certamente, desde a antiguidade, já sabia fazer esse tipo de conta que o Gauss fez. A grande sacada foi que Gauss era uma criança, provavelmente ele mesmo não teria tido acesso ainda a esse conhecimento antigo, essa coisa de soma dos primeiros n termos, dos primeiros n números, dos quadrados, dos n números, dos cubos também, e tudo isso já tinha sido vastamente estudado. O Bernoulli, ele tem o trabalho dele, que trata sobre esse assunto, que é no Ars Conjectandi. Então, na verdade, o Bernoulli qual? O Jacob, não o Johann. O Johann a gente já tinha falado desses dias sobre Braxtócro, né, que tem lá a aula e tal, mas o Jacob, que aí introduziu o que a gente chama hoje de números de Bernoulli, então isso, e aí o Euler também tem várias contribuições sobre os números de Bernoulli. Então, quer dizer, essa coisa, assim, é só para dizer, assim, que às vezes os professores, principalmente, contam essa historinha para os alunos, assim, olha só, o Gauss era genial, ele na escolinha lá, o professor mandou somar de 1 até 100, aí ele fez rapidamente e tal, mas, certo, isso provavelmente aconteceu mesmo, mas não que isso fosse um resultado novo em matemática, só isso que às vezes passa a impressão, e isso eu fiquei pensando assim, todo mundo conta essa historinha como se o Gauss tivesse inventado uma coisa que, na verdade, já se sabia desde os pitagóricos, né? Então, só esse pequeno comentário. Mas então vamos falar do que o Gauss fez mesmo. Então, o Gauss, bom, ele certamente fez muita coisa antes desse aqui. Isso aqui é basicamente a tese. É a tese do Gauss, é o teorema fundamental da álgebra. Mas antes, o Gauss, ele tinha o terrível problema de fazer coisas e não escrever, e não publicar. Então, ele guardava nas anotações dele, nos caderninhos dele, e ele acabava demorando muito tempo para publicar. A gente vai ver que, por exemplo, o resultado lá do polígono de 17 lados, ele fez provavelmente em 1796, mas esse resultado só foi aparecer no livro, que a gente vai falar daqui a pouco, do Disquisitiones Arithmeticae. Então, quer dizer, ele tinha os resultados, mas ele não se preocupava em publicar esse resultado assim que ele fizesse. Então,
muitos resultados ficavam 10, 20 anos guardados na gaveta do Gauss e ele não se preocupava em que aquele resultado fosse publicado. Por exemplo, outro evento que aconteceu na vida do Gauss foi que o Farkas Bolyai, que foi colega do Gauss na faculdade, e ele é um húngaro, né, é um matemático húngaro, mas ele em si não tem ele não é muito conhecido, ele não tem, acho que, grandes resultados, o Farkas, né, Bolyai, o pai, mas ele tinha o filho, que era o János Bolyai, e o János Bolyai foi quem basicamente inventou a geometria não euclidiana. E aí o Farkas escreveu para o Gauss dizendo assim, olha, meu filho fez isso, tal, você poderia ler, poderia fazer, assim, tipo, dar o aval para ver se está tudo ok e tal, para ele publicar. Aí o Gauss falou assim, não, tá certo sim, porque eu já fiz isso há 10 anos atrás, assim, tipo, eu sei de tudo que está escrito aí, mas eu nunca publiquei. Então, quer dizer, o Gauss ele já tinha feito muitas coisas que o Bolyai já, assim, e isso realmente apareceu depois, depois da morte do Gauss, que foram ver todos os papéis, as cartas e as anotações, os caderninhos do Gauss, aí viram que realmente o Gauss tinha produzido muitas coisas que ele não tinha publicado, e ali às vezes ele falava assim, eu já fiz isso, tal, e em várias ocasiões as pessoas iriam apresentar resultados matemáticos que eles teriam inventado, e o Gauss falou, não, eu sei disso, eu fiz. Então, esse era o Gauss. Mas, então, o Gauss, o primeiro resultado, assim, importante que ele publicou foi o teorema fundamental da álgebra, que é toda equação polinomial com coeficientes complexos. Então, lembre-se que não existia noção de conjunto. Então, C como conjunto, o conjunto dos complexos, para ele, complexo era um número, então você tinha uma equação polinomial, tipo A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, mais etc., até ANX a N igual a zero. Então, onde esses A0, A1, A2 são todos números complexos, então ele falava, existe um x que pode ser complexo ou real, né, tal forma que isso aqui dá zero. Então, a solução efetivamente pode ser real. Então, o Gauss, veja só que o Gauss não foi exatamente o primeiro a falar do teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra já tinha uma certa folclore. E uma pessoa que já tinha tentado fazer uma prova que ele achava que estava correta foi o D'Alembert. Eu já falei isso, acho que na aula que a gente falou dos matemáticos da Revolução Francesa. Então, a gente falou do D'Alembert, e uma das coisas que o D'Alembert fez foi uma prova, uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. Só que o Gauss mostrou que a prova do D'Alembert estava errada por algum motivo. Eu não conheço, eu nem sei, assim, nunca vi como é que é a prova do D'Alembert. E aí o Gauss fez uma prova da demonstração do teorema fundamental da álgebra, que também hoje não é considerada rigorosa, porque, em particular, essa primeira prova que o Gauss apresentou aqui, nessa data, fazia um uso implícito do teorema da curva de Jordan. O teorema da curva de Jordan basicamente diz o quê? Diz que... Peraí, deixa eu reproduzir essa página aqui. Então, o teorema da curva de Jordan diz a coisa óbvia, mas que não tinha sido provado na época, assim, que era o seguinte, você tem uma curva fechada simples, quer dizer, uma curva que você pode pensar que é uma deformação da circunferência e que é simples no sentido que não tem pontos de autointersecção. Então, isso aqui não é simples. Então, ela divide o plano em dois pedaços, o lado de dentro e o lado de fora. Então, quer dizer, simples assim, totalmente intuitivo. Mas, por incrível que pareça, esse teorema aqui é dificílimo de demonstrar. Quer dizer, é um teorema topológico e o Gauss, na época dele, não tinha elementos suficientes para assim, é o tipo de pergunta que não se fazia e não se tinha linguagem suficiente para responder uma pergunta dessa. Como provar que realmente só existem dois
dois subconjuntos que dividem o plano, fora o conjunto dos pontos da reta, então, da curva, quer dizer, estou pensando, se você tirar a curva, né, tudo que sobra está em dois subconjuntos disjuntos. Eu já estou falando na linguagem moderna. Obviamente, a linguagem de conjuntos não estava presente na época do Gauss. Então, só para a gente também lembrar disso. Então, você tira a curva, né? Quer dizer, faz como se tivesse um buraco. O que sobrou tem dois subconjuntos disjuntos, o lado de dentro e o lado de fora. Basicamente, é isso que é a teoria da curva de Jordan. Mas o Gauss, ele produziu outras demonstrações. Ele produziu mais 3 demonstrações do mesmo teorema. E a sua última demonstração é de 1849. E esta é considerada rigorosa pelos padrões atuais. E o teorema fundamental da álgebra, ele é um teorema engraçado, porque eu sempre falo que o teorema fundamental da álgebra é a vingança dos outros matemáticos contra os algebristas. Porque o teorema fundamental da álgebra, ele não envolve a álgebra. Para você demonstrar, quer dizer, ele é um teorema que fala a respeito de álgebra, fala a respeito de equações polinomiais. Então, isso é o mundo da álgebra. Mas para você demonstrar o teorema fundamental da álgebra, você sempre tem que envolver técnicas que não pertencem ao escopo da álgebra. Quer dizer, exceto depois lá na frente a gente vai ver uma coisinha. Mas, ou você tem que usar funções de variável complexa para mostrar, então, a maior parte das demonstrações que existem hoje de teorema fundamental da álgebra vem de teoremas que também não é do jeito que o Gauss fez, porque, na verdade, depende de um lema de Liouville, que tem a ver com o fato de que uma função analítica ela atinge atinge os extremos na borda de uma região. Então, esse é um resultado que foi demonstrado depois, pelo Liouville. Então, mesmo as demonstrações do Gauss não envolviam ainda isso, mas envolviam técnicas de análise. Basicamente, se você vê a demonstração, é cheio de norma e avalia o negócio, o módulo, aí você pega uma região disso aqui, fica muito pequenininho e tal, aquelas coisas todas de análise. Ou você tem que usar outras técnicas topológicas. Quem fez análise comigo sabe que o teorema da função inversa sai como corolário o teorema fundamental da álgebra. Outra coisa, por exemplo, se você estuda homotopia, homologia, todas essas coisas, essas tecnologias que vêm da topologia algébrica, se você aprende isso, você acaba tendo como um corolário teorema fundamental da álgebra. Então, teorema fundamental da álgebra ele surge de qualquer coisa, menos de álgebra pura. Então, a não ser, num caso, quem fez Galois, aqui acho que talvez o Marcelo, o Thiago, o Luiz devem ter feito, Matheus fez Galois comigo, então ele viu isso, eu falando disso, que tem uma demonstração do teorema fundamental da álgebra que envolve, basicamente, coisas pesadas de teoria de grupos e teoria de Galois, porque, basicamente, você tem que mostrar que o corpo C não admite extensões quadráticas, e aí depois você pega uma extensão algébrica de C, quer dizer, porque você tem que entender que quando você tem um corpo, aí você tem uma equação que não tem solução naquele corpo, então você cria um corpo maior onde você põe uma raiz daquele corpo. Basicamente é isso que é uma extensão. Então aí você faz isso, e aí você tem uma extensão que é a extensão chamada galoisiana, onde você põe todas as raízes, dado um polinômio que você sabe que não tem solução ali, você tem um corpo maior que tem todas as raízes, e tem um grupo de simetria, que se você troca as raízes lá em cima, esse corpo aqui de baixo fica permanente. E aí você descobre que aí você vai pelos subgrupos de Sylow, e você tem que usar o teorema de Sylow para subgrupos de um grupo finito para conseguir provar que aí toda a extensão que você pegar do corpo vai ter que ter né, vai ter como se fosse uma escadinha. Então você tem essa extensão, mas aqui no meio tem algumas extensões que são intermediárias, e uma delas é uma extensão quadrática. Então aí, como não existe extensão quadrática de C, então portanto, você
chega à conclusão que não dá, que não tem extensões algébricas. Mas assim, exige basicamente toda uma maquinaria já da teoria de Galois para você conseguir provar esse fato. Então, quer dizer, usar um rifle de matar elefante para você caçar um camundongo. Então, basicamente, para a gente ter a ideia com o que a gente está lidando. Então, mas o Gauss, então, foi o primeiro a fazer uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. Alguém deseja fazer algum comentário, assim? Vocês estão quietinhos até agora, então... Estou conhecendo sobre o Gauss, que deu o nome pro cursinho ali do PET. Eu lembro quando eu conheci o PET em si, não só o Gauss, mas eu não conhecia ninguém, mas eu falava Fermat. Eu não sabia que era o Fermat e coisas assim. Então eu acho legal quando a gente vê sobre esses matemáticos que vai lembrando, né? Vou lembrando de quando eu entrei na matemática, como eu não conhecia ninguém. E hoje eu escuto esses nomes e já penso, não, eu lembro disso, não, eu sei que esse fez aquilo, contribuiu com aquilo. É legal, é interessante esse amadurecimento da matemática ao longo do curso. Sim, que legal. Então, bom, vamos então continuar. Se ninguém tem mais alguma coisa a falar, eu vou continuar. Então, próximo passo é falarmos dessa... Então, como eu falei, eu vou fazer um recorte. Coisas que eu acho que vale a pena falar, outras coisas não, assim... Eu vou falar algumas coisas, outras não, mas basicamente isso aqui é uma capa do Disquisitiones. Eu não consigo olhar... é a capa do ano, 1801, é exatamente do ano de publicação. Então, isso aqui eu acho que é a primeira edição mesmo do Disquisitiones Aritmética. Disquisitiones significa investigações, então são investigações de aritmética. Basicamente, essa é a ideia. Então, o que tem no Disquisitiones? Então, uma das coisas que tem lá é a prova da lei da reciprocidade quadrática. Eu tinha falado do Legendre, o Legendre tinha criado o símbolo de Legendre. O símbolo de Legendre significa quando que uma equação, na verdade, assim, quando você tem uma equação do tipo x ao quadrado igual a A módulo P, pensa P1', então você tem aqui AP, então era 0 se P divide A, e 1 se existe solução, e menos 1 se não existe solução para essa equação aqui. Então, basicamente, aí, como aqui P e Q são dois primos distintos, então, obviamente, a primeira nunca vai poder ser 0, esse valor aqui. E aí você pega P, Q, o símbolo de Legendre PQ e o símbolo de Legendre QP, e aí você multiplica esses dois, dá sempre esse valor aqui, menos 1 elevado a P menos 1 vezes Q menos 1 sobre 4. Então, isso aqui é um resultado, assim, ele, assim, para quem manja mais de teoria de números, assim, ele é um resultado mais ou menos profundo, né? Quer dizer, quando você chega a isso aqui, você realmente está usando uma série de maquinarias, e ele tem uma beleza, né? Uma beleza por causa da sua simetria, né? Que você está usando dois primos quaisquer, sempre tem esse formato aqui, e essa simetria, ela vai aparecer em várias outras situações que tem a ver com coisas muito mais abstratas até do que a teoria de números, que tem a ver com teoria de representações. Então assim, a lei da reciprocidade quadrática, ela tem, assim, ela é uma ponta de um iceberg para coisas muito mais legais que vem depois, assim. Eu não sou um especialista em teoria de números, eu fico arranhando essas coisas, gosto de dar uma lida assim. As coisas de teoria de números, em geral, são coisas fáceis de enunciar, fáceis de entender o que é o problema, mas às vezes as técnicas envolvidas nas próprias demonstrações, às vezes requerem um grande esforço e energia.
O que às vezes chateia em teoria de números é exatamente isso, que às vezes você tem que dividir em vários casos e tem que ficar olhando aquela coisa, se divide aqui, se é dessa forma, então as demonstrações eles passam por isso. Mas, por outro lado, às vezes, o problema, ele exige a criação de estratégias e de maquinaria e de linguagem nova que às vezes sobrepuja até, assim, aquele contexto imediato do que é a teoria de números e várias coisas surgem nesse caminho. Então, falando então um pouco da lei da reciprocidade quadrática. Outra coisa que tem lá, ele tem a conjectura de Fermat para números poligonais, e ele faz por caso dos números triangulares, que todo número inteiro positivo é a soma de no máximo 3 números triangulares. Então, inclusive, ele escreveu uma coisa assim, tipo, Eureka, ele escreveu assim, que todos os números são da forma, ele escreveu assim, uma frase mais ou menos assim, Eureka, na verdade, ele escreveu em grego, né? Em grego se escreve dessa maneira aqui. Então, Eureka, e aí, todos sabem, né, Eureka tem a ver lá com o Arquimedes, e aí ele pôs esse aqui no seu caderninho. Então, quer dizer, e no Disquisitiones ele demonstra. Veja só, o Disquisitiones, ele tem, como toda obra matemática que vai um pouquinho para além de 50 anos no passado, não, 50 anos foi quando eu nasci, talvez assim, a partir do momento que eu nasci, 50 anos atrás do que eu nasci, então pensa assim, década de 20, década de 30 do século 20 para frente, então, mais ou menos você tem uma matemática com a cara, com a linguagem que você encontra hoje nos livros didáticos, que a gente está acostumado nas aulas, nas discussões dia a dia, nos artigos científicos. Se você vai voltando no tempo, passa a barreira do século XX e vai para trás, as coisas ficam ilegíveis para nós, matemáticos, mesmo assim, Gauss, a gente sabe o que Gauss fez, e esses teoremas são importantes, mas se você vai tentar ler como Gauss escrevia, não só o Gauss, o Riemann, todo esse pessoal do século XIX, você vai ter um trabalho enorme só para descascar essa coisa da notação e também das ênfases. Por exemplo, o teorema fundamental da álgebra, que o Gauss aparecia, ainda estava no contexto de que álgebra significava resolver equações. Hoje, álgebra não significa mais resolver equações. Álgebra, hoje, para a gente, significa o estudo de conjuntos que têm certas estruturas. São conjuntos onde dá para se fazer operações, onde dá para se fazer contas, e as propriedades que esses conjuntos têm. Então, você estuda os anéis, você estuda os grupos, você estuda módulos, você estuda espaços vetoriais, você estuda coisas desse tipo. Você estuda álgebras, coálgebras. Então, é o estudo de lugares, de ambientes, de conjuntos que são munidos de uma certa operação, ou de uma ou mais operações. Enquanto álgebra, para o Gauss, e até para o Galois, ainda a álgebra significava entender se... Eles já sabiam que não dava para achar fórmula para todo tipo de equação, mas entender como ou se é possível, dada uma equação, você saber se tem ou se não tem solução. Então, e é mais profundo. Então, o Gauss, ele matou lá com o teorema fundamental da álgebra, dizendo, se está escrito, se você está pensando que esses coeficientes são números complexos, então tem solução. Pode ser que você não consiga achar, mas que tem. Então, você vê que é um teorema, isso já é uma certa mudança de paradigma, porque você falar, tem solução, significaria achar uma solução. Tá aqui, x igual a 2 é a solução, e você substitui x por 2 dá igual. Aqui você está falando uma coisa diferente, lá no teorema fundamental da álgebra. Tem solução, não sei qual é, mas então é um teorema de existência sem tampouco ser um teorema construtivo de existência. Então, mas assim, não é o caso aqui do
dos teoremas de teoria de números. Mas o que eu estava querendo dizer, que voltando aqui para o disquisitiones, é que as demonstrações que o Gauss fazia dessas coisas aqui, hoje podem nos parecer meio ilegíveis. Então, por exemplo, assim, só o fato do Gauss escrever uma coisa dessa aqui e para ele fazer sentido, quer dizer, se você olha isso aqui, é claro que isso aqui é só basicamente um enunciado, né? Obviamente eu entendi que isso aqui são 3 números triangulares, mas se você olhar o jeito que o Gauss, por exemplo, mesmo potências, por exemplo, dificilmente escrevia assim, ele escrevia coisas assim, por exemplo, em vários momentos vai aparecer coisas desse tipo no livro do Gauss. Então, eu já vi, quando eu era aluno de graduação, tinha um professor lá na USP que ele era fascinado pelo livro de Disquisitiones Aritmética, aí ele pegou uma vez, abriu, aí ele mostrou umas páginas, eu falei, nossa, aí você percebe a dificuldade que é entender a leitura, né, desenvolver uma leitura, muito embora você até consiga entender quais são os resultados, quais são os teoremas, mas você tem que fazer sempre uma tradução para a nossa vida de hoje. Lá também ele demonstra uma versão, um caso particular para n igual a 5 do último teorema de Fermat, quer dizer que essa equação x à quinta mais y à quinta mais z à quinta não admite soluções inteiras, além das triviais, né? Porque se você tem x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ou se você tem x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, ou se você tem x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1, então isso aqui são soluções que você sabe que pode colocar aqui, mas fora essas, aí não tem mais. Então e aí a demonstração para n igual a 5 é uma demonstração do Gauss. E você vê que acho que alguém vai falar sobre o último teorema de Fermat nos seminários finais e vai ver que tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. E eu vou falar de um problema que eu gosto muito, que é a construção do heptadecágono regular com régua e compasso. Aqui, ó, era um resultado que Gauss já tinha demonstrado em 1796, mas ele nunca tinha publicado. Então, o que tem a ver? As soluções, qual o número n de lados ou de um polígono regular que você pode fazer com régua e compasso? Então, são os primos de Fermat, são primos que são dessa forma aqui, são os produtos de primos de Fermat distintos, então você pega dois primos de Fermat, multiplicar, você continua conseguindo fazer um polígono assim, e consegue fazer os itens acima multiplicando por 2, quer dizer, você consegue ir dividindo os ângulos e consegue fazer sempre duplicar o número de lados, quanto você quiser, dado um polígono. Se você consegue construir um polígono, você consegue construir um polígono com dobro de lados, com quádruplo de lados, etc. Então, só por que isso dá certo? Então, primeiro, assim, talvez, certamente não foi do jeito que o Gauss resolveu, mas só para a gente tentar entender como é que funciona essa coisa de construção com régua e compasso. A gente já falou lá atrás, quando a gente estava falando ainda da antiguidade, que os números construtíveis você está pensando que é um subcorpo do corpo dos complexos, então isso aqui é um subcorpo, que é uma extensão algébrica dos racionais. Nesse corpo aqui contém os racionais. E, na verdade, você vai construindo qualquer número que está aqui, você consegue, por exemplo, se você tem um Z que pertence a esse C aqui, o Z é raiz de uma equação de grau
2 elevado a n, para algum n, com coeficientes racionais, ou até você pode pensar que é coeficientes inteiros. Lembra que eu falei que se você tem uma solução de uma equação com coeficientes racionais, esse mesmo número é solução de uma equação com coeficientes inteiros. Então, esse é um número algébrico, mas sempre está numa extensão de grau 2 elevado a n. Por quê? Porque cada vez que você faz uma construção com recompasso, ou você vai encontrar cruzamento de duas retas, então você está resolvendo uma equação de primeiro grau, ou você vai encontrar a solução de uma circunferência com uma reta, então isso aqui é uma equação de segundo grau, ou você vai encontrar duas circunferências, então aqui é uma equação também de segundo grau. Então, cada vez que você acha um ponto novo, a partir de coisas que você já sabe construir, você está resolvendo ou uma equação de primeiro grau ou uma equação de segundo grau. Então, por isso que vai aparecer uma equação de grau 2 elevado a n. Então, vamos lá. O que você tem? Você quer resolver Você quer dividir uma circunferência em n pedaços. Então, vamos pegar aqui e vamos dividir uma circunferência. Então, na verdade, vamos fazer aqui. Opa. Aqui, uma circunferência. Então, você quer dividir em n pedaços iguais. Você quer fazer um polígono assim. Então, se você quer fazer um polígono assim, então, na verdade, se você pensa que isso aqui é a circunferência unitária, você está querendo achar um ângulo 2π sobre n. Então, quando você faz isso, você está pondo, por exemplo, esse número aqui e todos esses outros aqui. Então, é o zeta ao quadrado, zeta ao cubo, zeta à quarta, zeta à quinta, e aqui 1. Você está pondo todos esses números. Então, você está pondo o número zeta. Então, esse número zeta, ele é solução de uma equação zeta n menos 1 igual a 0. Então, ele está dentro de uma coisa chamada extensão ciclotômica. E, então, ele é raiz, porque esse polinômio aqui, zeta n menos 1, ele é um produto dos chamados polinômios ciclotômicos de dividir. Os polinômios ciclotômicos, talvez chamar aqui x a n. Esse polinômio aqui é dessa forma, então, e esse aqui são polinômios que são de grau, que é um divisor de n. Então, esses são os polinômios ciclotômicos. Então, se n, vamos aqui, estender um pouquinho. Se n igual a p, que é primo, então, p a n, quer dizer, desculpa, x a n menos 1, ele só vai ser da forma, isso aqui é x menos 1, e aí vai aparecer 1 mais x mais, isso aqui é um polinômio irredutível, isso é p menos 1. Isso aqui, então, de grau, o grau desse polinômio aqui é exatamente p menos 1. Então, na verdade, a sua raiz vai estar numa extensão de grau p menos 1. Então, veja só. Então, agora vamos juntar esse fato com o anterior. Então, você tem... Então, o zeta... Esse número aqui... Pensando no número primo. Então, o zeta... Ele está, ao mesmo tempo, no C... Então, ele tem que estar numa extensão de grau... de grau 2 elevado a n,
e tem que estar numa extensão do tipo ciclotômica. Então, extensão ciclotômica. Porque ele tem que ser o vértice do polígono regular e tem que ser construtível. Então, ele tem que estar numa extensão de grau P-1, para P'. Então, você quer que P-1 seja igual a 2 elevado a N, então P seja da forma 2 elevado a N mais 1. Aí você entende que se N for da forma A vezes B, 2 elevado a A vezes B menos 1, quer dizer, mais 1, não é primo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que ele basicamente tem que ser... Peraí, deixa eu só ver. Porque... Peraí. Isso que eu estou falando... Na verdade, sim, o N... Deixa eu escrever melhor, porque senão não vai dar para entender nada. O N tem que ser da forma 2 elevado a K vezes um B, esse B ímpar. Aí, o 2 elevado a 2 elevado a K vezes B, mais 1, se B é diferente de 1, esse cara não é primo. É disso que estamos falando. Porque você consegue fatorar esse sujeito aqui em dois sujeitos. Como é que você fatora? Fatora da seguinte maneira. Como é que é esse cara aqui, se o B não é primo? Então, o 2 elevado a 2 elevado a K vezes B mais 1, ele é o 2 a 2 elevado a K mais 1. Aí você começa com 1 menos 2 elevado a K vezes 3 mais 2 elevado a K vezes 5 até o 2 elevado a K vezes o caso você vai... Aqui, será que vai tudo? Eu não acho que aqui vai... Agora estou em dúvida se isso aqui é assim, 2, 3 até B, menos 1, e aí, como B é ímpar, isso aqui dá certo, porque você vai trocando, aqui pode ser mais ou menos, dependendo de como você for. Você sempre é um mais, outro menos. Um mais, outro menos, aí chega na frente, você tem que ver se ele é mais ou menos, dependendo de como... Então, ele tem mais ou menos uma fatoração desse tipo. Então, ele não é primo. Então, ele tem que ser... O N, na verdade, tem que ser... Então, daqui você tinha que o N tem que ser da forma 2 elevado a K. Então, para ser primo, ele tem que ser assim. E esses são os chamados primos de Fermat. Então, os primos de Fermat, isso aqui são os primos de Fermat. Na verdade, o Fermat, ele começou ao contrário. Ele começou vendo que se você pegasse os primeiros, esses 5 caras aqui são primos. Então, para K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Somente o Euler mostrou que os 5 já não era primo. Porque olha o tamanho desse número. E o Euler, já falamos que o Euler tinha uma capacidade sobrenatural de fazer conta. Então, o Euler mostrou que não é primo, e daí para frente, até hoje, não se conhece nenhum outro número dessa forma aqui que seja primo, depois desse. Assim, os que conseguiram fazer por computador foram colocando K igual a 6, K igual a 7, daí para frente nenhum mais foi primo. Assim, então assim, teve sorte que apareceram esses aqui. O Fermat, ele conjecturou que todos os números dessa forma eram primos, e que não é verdade, e o Euler foi o primeiro que mostrou que não era primo. Tá. Então agora a gente sabe como quais são os que estão. Então, 17, ele é exatamente um desses caras aqui. Então, a gente vai tentar fazer a construção do polígono 17 lados. Construir o polígono 17 lados é achar esse número aqui, esse ponto na circunferência. Mas se você achar o cosseno
se você achar o cosseno, você marcar aqui, aí só traçar uma perpendicular que você vai bater na circunferência exatamente desse ponto. Esse ponto aqui é E elevado a I 2π sobre 7, ou então em coordenadas, você pode pensar que é o cosseno de 2π sobre 7, seno de 2π sobre 7. Visto como número complexo, e aqui é importante que o Gauss já tinha essa noção de que número complexo o número complexo era a mesma coisa que um ponto no plano. Então, 2π sobre 7 mais I seno de 2π sobre 7. Isso aqui é do Euler, esta igualdade daqui para cá. Então, agora, esta noção de que esse número complexo é esse ponto no plano, isso é mais Gauss do que o Euler. O Euler sabia isso aqui como número, e o Gauss já entendia isso aqui como geometria. Então, agora vamos fatorar. Z é 17 menos 1, você pode escrever como sendo Z menos 1 vezes 1 mais Z, zeta, né? Mais zeta ao quadrado, até zeta é 16. Então, como esse produto é zero e o zeta é diferente de 1, eu estou pensando que o zeta aqui é diferente de 1. É esse, que o 1 sempre é raiz, né? Então, você tem que essa soma aqui é igual a zero, ou seja, zeta mais zeta ao quadrado, mais zeta ao cubo, até zeta a 16, isso aqui é igual a menos 1. É importante que a gente mantenha na memória esta conta aqui, que a gente saiba esse resultado aqui. Então, agora, qual que foi a sacada do Euler? Ele pegou todos esses números, ele viu que se ele começasse o zeta e fosse elevando ao cubo, então zeta ao cubo, zeta 9, zeta 27, mas você sabe que sempre zeta 17 é igual a 1, então aí você pode fatorar o zeta 17 a zeta 10, assim, e foi fazendo as contas, ele percebeu que você tem todas as raízes de novo. Então você tem o zeta ao quadrado, zeta ao cubo, zeta quarta, zeta quinta, zeta sexta, zeta a sétima, zeta a oitava, zeta nona, zeta décima, zeta a 11, zeta a 12, zeta a 13, zeta a 14, zeta a 15 e zeta a... Cadê o 16? Zeta 16. Então, estão todos aqui. Ok? Então, quer dizer... Então, primeira coisa, então, você vai elevando ao cubo. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar, dividir isso aqui em dois grupos. Então, o grupo vermelho, então, e um grupo que eu vou pôr de azul. Então, o vermelho vão ser o zeta 9, e o azul eles vão ser intercalados, assim. Então, tipo, aqui é vermelho, aqui é azul. 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 Então, aí você vê que eu somo os vermelhos e somo os azuis. Óbvio, a soma dos dois dá menos 1, porque a soma de todas as raízes da unidade, as raízes 17ésimas da unidade. E se você faz o produto, a gente não vai fazer esse produto, né? Multiplicar todo mundo de cima por todo mundo de baixo, vai aparecer 4 vezes a soma completa, de zeta até zeta 16. Então vai dar menos 4. Vai aparecer um monte de termos, porque aqui tem 3, 6, 8. Então vai ser 8 vezes 8, 64. 64 é 4 vezes 16. Então vão aparecer 4 vezes, assim, tem 64 termos, então dá para ver que tem 4 somas de zeta, mais zeta 2, mais zeta 3, mais zeta 4, mais zeta 5, até zeta 16. Então dá menos 4. Então, a 0 e a 1 são raízes da equação y ao quadrado mais y menos 4, que dá esses valores. Então, o A0 é o com mais e o A1 é com menos. Tanto faz, qual que você escolhe. Então, o menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 17 sobre 2. Então, agora vamos pegar esses dois e vamos dividir de novo. Ó, o B0 e o B2
são exatamente, eu estou pegando aqui, ó, então vamos pegar aqui. Zeta mais zeta 13 mais zeta 16 mais zeta 4. Então, isso aqui é o B0. Aí depois, vamos fazer com uma outra cor aqui. Vamos fazer com cor de abóbora. Cor de abóbora. Zeta 9, zeta 15, zeta 8, zeta 2. Então, aqui vai aparecer o B2 aqui. Aí depois, o de baixo também, a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui. Pegar umas cores mais sofisticadas. Bem, pegar esse rosa aqui. Zeta ao cubo, mais zeta ao quinta, mais zeta 14, mais zeta 12. Então, esse cara vai dar o B1. E aí, por último... Eita. Volta. E aqui vamos pegar uma cor, esse roxo aqui. Zeta décima, zeta 11, zeta sétima, zeta sexta. Que vai dar esse B3 aqui. Então, dividir em 2 pedaços. Ó, o B0 mais B2 dá o A0. E se você multiplica esses dois aqui, vai aparecer, são 4 termos em cada um, vão aparecer 16 termos. E, por sorte, vai acontecer dos 16 termos que aparecem, vai aparecer de zeta até zeta 16 de novo, então dá menos 1. Então, na verdade, você tem que o B0 e o B2 são soluções da equação y² menos A0 y menos 1, igual a 0. E o B1 com o B3 também, a soma dá o A1 e o produto também dá todo mundo de novo, dá todas as raízes possíveis. Então, essas são soluções desse aqui. Então, você resolveu, então agora você consegue achar o B0, B1, B2, B3. Então, agora vamos para o última instância. Pega o B0, eu vou só pegar o B0. Então, vamos pegar cores aqui chocantes. Então, vamos lá, aqui. Esse com esse, que vai dar o C0 aqui, e depois, olha lá, esse com esse, que vai dar o C4 aqui. Por que 4? Porque provavelmente o que ele fez? Ele fez o B0, o C0 aqui, o C1 aqui, o C2 aqui e o C3 aqui, pegando primeiro sempre esses aqui, né? Então, B0 ele pegou aqui, o C0 pegou aqui, o C1, o C2 e o C3, aí ele veio. Aí ele pegou depois o C4, C5, C6 e C7. Então, ele deve ter feito essa conta aqui. Então, C4, então a gente vai concentrar só nesse aqui. Então, C0 é o zeta mais zeta 16, e o C4 é zeta 13 mais zeta 4. Então, a soma deles dá exatamente o B0. E o produto deles, aí também deu uma sorte que dá exatamente o B1. Então, você tem que assumir o produto, você sabe como é que é. Então, eles são, e o B0 e o B1 você tem já quanto que vale, e com isso você consegue ver que o C0 e o C4 são soluções dessa equação. Só que o C0, ele é o zeta, que é esse valor aqui, mais o zeta 16. Só que o zeta 16 é a mesma coisa que o zeta menos 1, já que, ó, aqui, ó, o zeta 16 está aqui, e o zeta está aqui. Então, se você faz zeta a 16 vezes o zeta de novo, você chega, se você se multiplica por zeta, você chega no 1. Então, esse cara aqui, o zeta 16, ele é o inverso do zeta. Então, você pode escrever ele como sendo, ao invés de escrever como 16 vezes 2π sobre 17, você escreve como menos i 2π sobre 17. Então, essa soma aqui dá 2 vezes o cosseno. Então, aqui já temos a resposta. Aqui temos o que a gente quer. Então, você consegue construir esse número aqui, que vem desse jeito, e aí você precisou do B0 e do B1, que você calculou já que eles vêm dessas duas soluções, ao invés de que o B0 depende desse aqui, o B1 depende desse aqui. Então, você, na verdade, você precisa
de todas as soluções para você chegar nesta conta aqui, que aí, que aí você chega no C0, que é exatamente o cosseno que você quer. Então, essa é a forma como que o Gauss fez, né? Então, foi uma coisa inteligente, e por isso que tem que ser 2 elevado a 2 elevado a... Porque cada vez ele vai dividindo pega todos eles e começa a dividir em 2. Então, quer dizer, pega esses 2 aqui, pega esses 2 aqui, aí esses aqui também é um número par, você consegue dividir em 2 novamente, vai conseguindo até chegar onde você só tem 2 termos. Só que esses 2 termos vai ter um dos caras que vai ser exatamente o zeta e o zeta menos 1, que vai dar o cosseno, que é o que você precisa. Então, você não precisa nem achar o zeta em si, você só precisa achar o valor do cosseno, para você conseguir calcular, fazer a construção. Hoje eu estava vendo, tem 2 vídeos no Numberphile que eles tratam da construção com régua e compasso do heptadecágono regular. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada no Numberphile. Eu acho que é isso aqui. Eu não sei agora se é isso aqui ou se é com F aqui. Eu acho que é isso aqui, Numberphile. Então, esse aqui é um ponto que eu queria comentar. Eu não sei se alguém deseja fazer algum comentário, assim. Eu acho super legal, essa é uma das coisas, assim, que emocionam em matemática. Pela sua simplicidade, a gente consegue entender qual que é o raciocínio, assim. Claro que tudo isso está por trás de teoria de extensão de corpos, mas, assim, o Gauss não sabia disso. O Gauss não tinha essa linguagem de teoria de extensão de corpos, grupo de Galois, essas coisas, não fazia parte da linguagem do Gauss. Gauss resolveu mesmo por uma questão de tentar decompor as coisas nos seus respectivos componentes, assim. E é claro que é meio que, assim, ele fazia contas gigantescas e começava a perceber certos padrões que começavam a aparecer, né? Então, deve ter jogado muita folha de papel fora antes de chegar nisso. Por exemplo, eu falei do C0 e C4, provavelmente ele deve ter feito todos os 8 Cs que aparecem e ter feito todas as contas, assim, e isso certamente deve estar no Gauss também, mas só para aqui eu dei só um exemplo. Obviamente eu não fiz as contas, porque começa a ficar gigantesco, né? Que aí começa a aparecer raiz de não sei o que, mais raiz 17, assim, começa a ficar um negócio doido dentro da raiz, então nem compensa fazer essa conta por extenso. Assim, dá para fazer, por exemplo, o caso mais simples, que é o n igual a 5, pelo mesmo procedimento, e aí você só tem 2 espaços para fazer, é mais rápido, você já quebra, porque você tem zeta mais zeta quadrado, mais zeta ao cubo, mais zeta quarta, então você já tem 4 caras, aí você divide em 2, já vai aparecer, porque aí você vai pegar o zeta mais... mas aí eu acho que você tem que fazer de tal forma que fique numa ordem trocada, assim, porque se você pegar nessa ordem, você estaria pegando zeta mais zeta ao cubo, e o zeta ao quadrado mais zeta quarta, que não seria bom. Então, você tem que, por exemplo, tipo, começa a elevar ao cubo para ver o que dá. Então, se você faz o até ao quadrado, por exemplo, você vai levando zeta ao quadrado, que dá zeta ao quadrado, aí zeta quarta, e aí zeta a oitava, que dá zeta ao cubo. Então, esta é a ordem correta, você eleva ao quadrado. Zeta ao quadrado, zeta quarta, zeta ao cubo. Aí sim, aí fica o zeta mais zeta quarta no mesmo lugar, que o zeta mais zeta quarta é exatamente zeta mais zeta menos 1. Então, aí já cai nesses caras aqui.
que vai dar o cosseno. Então, só o que eu estou escrevendo é isso aqui, para o pentágono. Só para vocês entenderem, se você quer fazer com um caso menor, faça com o pentágono, que dá certinho, ó. Que é fácil fácil e rápido, né? Então, se você tem aqui o pentágono, aqui, aqui. Então, esse cara aqui é o zeta. Então, aqui é zeta ao quadrado, zeta ao cubo, zeta à quarta. Então, você faz zeta ao quadrado, zeta à quarta, zeta à oitava, que está aí levando ao quadrado, que isso aqui é o zeta ao cubo. E aí você pega esses dois aqui, se chama de A, que é o zeta mais zeta à quarta. Você pega o B, que é zeta ao quadrado mais zeta ao cubo. Então aqui você tem o A e B. A mais B é igual a menos 1, né? Que é a soma dos 4. E A vezes B, 4 vezes 4, vamos parecer 16. Então vai aparecer menos 4, provavelmente. Quer ver? O que vem? Você faz... Não, desculpa, vai aparecer 4. Zeta mais zeta quarta, dá para fazer conta aqui, zeta ao cubo mais zeta ao quadrado. Então aqui dá zeta quarta mais zeta ao cubo mais zeta sétima, que é zeta ao quadrado, mais zeta sexta, que é zeta. Então aparece aqui, então A vezes B igual a menos 1 também. Então fica y ao quadrado mais... Professor, Oi? desculpa interromper. Ali em cima é zeta ao quadrado, zeta na quarta, zeta na oitava, igual a zeta ao cubo. Porque zeta quinta é igual a 1, que é Tá o pentágono. Então, tá certo. E aí, então, é a solução disso aqui. Então, o y é o quê? É menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, na verdade, você só pega o y na verdade, como isso aqui é um cosseno, na verdade, você está pegando aqui o cosseno, né? O que é o A, né? Que é zeta mais zeta à quarta, que dá raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Então, se você consegue construir isso aqui, você levanta aqui, bate, aí você tem o primeiro. Uma vez que você tem isso aqui, aí daí para frente é só ir com o compasso aqui e marcando esse cara que você construiu aqui. Então, basicamente é assim que você... Na verdade, você até pode já construir aqui, esse aqui vem aqui embaixo, então você já tem dois aqui. Aí depois, aí você só precisa, a partir daqui, por exemplo, pega o compasso, põe aqui, tum. Aí pega o compasso, põe aqui, tum. E aí você tem os outros dois pontos. Então, é assim que você constrói ponto pentágono, mas é o mesmo raciocínio lá do 17, só que você faz a conta numa única folha. Então, só para a gente ver o que dá para fazer. Então, assim, com isso aqui a gente encerra o disquisitiones aritmética, que tem a ver com teoria de números, os resultados de teoria de números. Tem várias outras coisas lá, por exemplo, tem uma demonstração, pelo menos assim, da conjectura de Kepler. Conjectura de Kepler tem a ver com como que é que você consegue agrupar esferas do mesmo tamanho, do mesmo raio, que ocupe o menor espaço possível. Aí, na verdade, esse é um problema, ele não demonstrou o Kepler conjecturou que existia a forma padrão que tinha a ver com você ver que as laranjas são empilhadas na feira, por exemplo, quando você vai no supermercado, você vê as laranjas empilhadas, então aquele é um formato. Então, ele mostrou ele conjecturou que tinha um formato parecido, na verdade, você faz um sistema hexagonal em cada plano e vai concatenando os planos assim, e essa parece ser pelo menos se você faz uma rede periódica, que essa é a forma mais eficiente de você empilhar esferas. E assim,
não se conseguia provar que não tinha nenhuma outra forma mais barata, mais eficiente. Mas, assim, parece que o que o Euler provou é que se for para ser periódica, tem que ser dessa maneira. Então, quer dizer, se tem alguma maneira de fazer uma forma mais barata de empilhar, de esferas, ela não vai poder ser periódica. Basicamente, essa é a ideia que o Gauss demonstrou. Mas tem histórias assim até o final do século XX, e uma demonstração que passa por um pedaço computacional, assim como o teorema das quatro cores. O teorema das quatro cores também foi um teorema resolvido lá pela década de 80. Eu lembro, eu era pequeno ainda, eu estava na escola. Eu não sei se já estava no ensino médio, no segundo grau, ou se ainda estava no primeiro grau, que eu vi essa história, e eu ouvi falando que, na verdade, eles resolveram que, assim, repondo um computador para calcular as possibilidades, que era um número finito de possibilidades, mas era humanamente impossível de você verificar todas elas sozinho, na mão. Então, aí o computador fez essas verificações para ver que o teorema de quatro cores, quer dizer, você pode pintar qualquer mapa no plano somente com quatro cores, sem repetir as cores. Então, esse era um problema. Então, o do empilhamento de esferas também passa por uma parte que é computacional também. Então, aí pode vir a questão até aqui. Será que teoremas cuja demonstração envolve um trabalho que é puramente computacional é realmente uma demonstração matemática? E aí tem outras discussões que podem ser colocadas nesse contexto. Mas eu queria, porque assim, já temos pouco menos de uma meia hora ainda. Então, eu gostaria de apresentar um outro trabalho do Gauss, que é o Disquisitiones Generales Quircas Superficies Curvas, que são investigações gerais sobre superfícies curvas, que tem muitas discussões surgiram no trabalho de Gauss de pesquisa geodésica na província de Hannover, na Alemanha, em 1818. Então, o Gauss foi para o trabalho de campo mesmo, para ficar medindo lá com teodolito, ficar medindo distâncias, e para entender essa coisa de como é que é a curvatura da Terra. Claro, todo mundo sabia, quer dizer, todo mundo, fazer uma piada, né? Todo mundo achava que a Terra era redonda, e depois os gênios da nossa era descobriram que a Terra era plana, né? Mas, então, como por causa da curvatura da Terra, então eles precisavam ver essa coisa de ângulos, de distância, porque se você viaja uma distância muito grande, então as suas noções de distância, elas não são mais uma linha reta, porque você não vai andar em linha reta. Se você, para andar em linha reta, você teria que fazer um túnel, abrir o túnel aqui e sair lá. E isso é andar em linha reta, dependendo de quanto você anda dentro da superfície do globo. Então, você tem que dizer como é que são as menores trajetórias, quer dizer, quais são as geodésicas. Na verdade, nas esferas geodésicas, a gente sabe que são as linhas que são intersecção da esfera com um plano que passa pelo centro, são os grandes círculos. Essas são as geodésicas na esfera. Então, são as linhas mais curtas. Então, você, assim, precisava sondar, principalmente, assim, em questão, talvez, de estradas, de planejamento de estradas, de ferrovias. Assim. Então, talvez eles estavam planejando esse tipo de coisa nessa época. Não, ferrovia ainda era muito cedo, talvez eu não sei quando que a Inglaterra foi o primeiro lugar onde que começaram a fazer ferrovias adoidadamente. Eu não sei se na Europa seguiu esse mesmo ritmo no começo do século XVIII, assim, desculpa, no século XIX, mas eu não sei exatamente para que eles estavam fazendo esse trabalho, mas é um trabalho oficial, um trabalho pago pelo governo para fazer esse tipo de medida. E com isso, muitas das ideias de geometria diferencial que a gente tem hoje surgiram na cabeça do Gauss. E o Gauss escreveu esse trabalho, e aí, por exemplo, uma das coisas que apareceram é a aplicação de Gauss. Então, o que é a aplicação de Gauss? Então, em cada ponto da superfície,
você tem o plano tangente, que você pode pensar que são os vetores. Você pega uma curva aqui, que está passando por aquele ponto, você pega o vetor velocidade da curva. Então, qualquer curva que passa aqui pelo ponto vai ter um vetor velocidade. Todos esses vetores de velocidade vão estar num plano que é tangente à curva, tangente à superfície. E aí, o vetor perpendicular àquele plano, naquele ponto, fincado naquele ponto, é o vetor normal. Então, você pode pegar um vetor normal unitário, né? Você pode pegar que a norma dele é sempre igual a 1. Então, esse vetor está, na verdade, é um ponto, ele está associado a um ponto na esfera. Então, cada vetor que você pega aqui, cada vetor normal, ele está associado a um ponto que você está pegando na esfera. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, você vai mapear, quer dizer, quando a superfície é orientável, você pode aplicar. Cada ponto aqui, existe um único ponto na esfera associado à esfera unitária. Aqui é de raio 1, né? O raio da esfera aqui é 1. Então, é a esfera unitária, onde vai ser associado com aquele vetor unitário normal, aquele ponto. Então, basicamente, essa é a aplicação de Gauss. Se a curva, se a superfície é bonitinha, lisinha, então isso varia continuamente. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, você vai andando com a curva, então isso vai fazendo um desenho lá na esfera, ok? Então, se você anda numa certa região e vai fazendo, então você pega aqui a sua região e vai vendo o que é o vetor normal. E isso vai fazendo um desenho na superfície da esfera. Então você tem uma área aqui, pega uma área sigma dentro da sua superfície e vai ver o desenho que o vetor normal, a ponta do vetor normal vai fazendo na superfície da esfera. Então você tem uma superfície que eu estou chamando de N sigma. Então a curvatura, então, por exemplo, vamos pensar num ponto. Então, pensa nas regiõezinhas ao redor do ponto. Então, você tem um ponto aqui, pega uma regiãozinha e vê a área dessa região e pega a área correspondente na esfera e faz essa divisão. Só que você pode pegar regiõezinhas cada vez menores. Você pega uma regiãozinha agora assim e vê a área. Aí depois você pega uma regiãozinha agora assim e vê essa diferença aqui, essa razão aqui. Então, você pega um limite quando esta areazinha ao redor do ponto vai tender a ter só o ponto. Então, esse limite aqui é que é a chamada curvatura. Então, essa aqui é chamada curvatura. Hoje a gente chama de curvatura gaussiana. Então, na verdade, o que você está vendo é assim, pensa que essa ideia de curvatura é você está de pé andando na superfície. Então, mas na verdade, você estar de pé na superfície significa que se alguém estivesse olhando de fora, vai ver que você vai estar, de repente, assim. Mas para você está de pé na superfície. Porque você já andou um pouquinho e aí agora o seu de pé está assim. Se alguém está olhando de fora do nosso planeta, vendo, antes ele estava assim, agora ele está assim. Mas ele continua de pé. Então, basicamente, essa é a ideia de você, a curvatura, quer dizer, é o que você sente estando, mais ou menos a ideia de assim, o que você sente estando em cima da superfície e o que realmente é que está acontecendo. O quanto a sua cabeça, na verdade, o estar de pé significa estar em uma outra posição que não é de pé. Então, basicamente isso. E você, então, vai passeando ao redor de um ponto, então sim, vai sempre acontecer uma razão entre as áreas da região que você está circulando e a região que o seu ponto fez na esfera. Vamos dar 2 exemplos aqui. Eu vou pegar aqui, Então, primeiro vamos fazer o exemplo do plano. O que acontece quando você está no plano? Então, no plano, o seu vetor normal é sempre o mesmo. Então, quando você vai na esfera, sempre vai dar o mesmo vetor normal. Então, tem um ponto. Não importa qual área que você ande aqui, toda essa área aqui,
sempre você vai estar um vetor em pé. Então, sempre vai ser um ponto. Então, a área do seu n de sigma vai ser sempre zero. Então, esse k é igual a zero. Então, aqui k igual a zero. Vamos fazer um outro exemplo agora com uma esfera. Então, agora eu tenho uma esfera, a minha superfície é uma esfera. Então, vamos ver o que acontece. Você tem uma esfera de raio R, e aí você tem a esfera de raio 1. Que é 1 e é R. Então, se você pega aqui uma região das suas... Então, o vetor aqui, o vetor normal... Peraí. O vetor normal aqui, ele está na mesma direção do raio, certo? O raio, o vetor normal continua. Então, aqui você sai aqui, o vetor normal está aqui. Então, está na mesma direção. Então, ele vai paralelo. Então, o vetor normal está aqui, e aqui o vetor normal está aqui. Então, o que vai acontecer? Esta regiãozinha aqui vai ser semelhante a esta aqui. Então, você tem sigma aqui, você tem o n de sigma, e o n de sigma é como se fosse uma região semelhante, porque você tem paralelismo. Esse aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse, então você vai ter uma região semelhante. Agora, qual que é a razão de semelhança? A razão de semelhança é 1 de A, a razão de semelhança é 1 para R. Então, a razão entre áreas é 1 para R2. Então, basicamente, a curvatura aqui vai ser 1 por R ao quadrado. Essa aqui é a curvatura da esfera. Então, só dois exemplos fáceis de visualizar o que está acontecendo, para a gente entender a noção de curvatura. Então, mas você pode fazer isso aí para qualquer superfície. Vamos adiante. Agora, eu tinha falado na semana anterior do Gauss, no Gauss não do Euler, eu tinha falado das curvaturas principais. Então, primeiro é aquela coisa da curvatura normal. Você pega a superfície, você pega um ponto, aí você pega o vetor normal e aí você pega uma curva, quer dizer, pega um vetorzinho. Você pode pensar assim, que você está aqui na curva, aí você tem um vetorzinho tangente e tem um vetorzinho normal. Isso dá um plano. Esse plano aqui, ele vai cortar a curva que ele vai cortar a superfície numa determinada curva, e esse vetorzinho aqui vai ser o vetor velocidade da curva. Eu estou pensando sempre que esse t aqui, esse t de p, também sempre posso pensar ele como vetor unitário, e aqui tem n de p também, todos como vetores unitários, vetores de norma 1. Então, qual que é então isso aqui vai gerar uma curva. A curvatura aqui é exatamente 1 sobre o raio da circunferência que oscula, que encosta melhor na curva, que melhor se adapta à curva. Então, a curvatura aqui é 1 sobre R dessa curva. Agora, o fato é o seguinte, então, deixa eu abrir mais um espaço aqui. Eu falei sobre isso, mas talvez valha a pena repetir. Então, vamos pensar num ponto. Então, aqui está. Aí eu tenho aqui, aí eu pego todos os vetores de tamanho 1 ao redor daquele ponto. Então, quando eu pego todos os vetores de tamanho 1 ao redor daquele ponto, eu vou ter uma circunferência, certo? Então, na verdade, para cada vetor desse, eu crio um plano que corta com o vetor normal que está aqui, perpendicular a todos eles. Então, com o vetor normal e qualquer um desse aqui, eu consigo fazer um plano desse aqui, consigo achar uma curva e consigo calcular a curvatura dessa curva. Então, vai ser uma aplicação que vai da circunferência S1, que você pode pensar que cada um desses vetores unitários aqui, você pode pensar na ponta deles está em cima de uma circunferência, então a aplicação curvatura está indo aqui para os reais. Então, como isso aqui é compacto, então vai ter máximo e vai ter mínimo. Então, são dois, vai ter um de curvatura máxima e de curvatura mínima. Eu falei isso aqui no caso
lá do monge, que ele estava procurando os pontos umbílicos. São os pontos em que a curvatura máxima e a curvatura mínima são a mesma. Quer dizer, para qualquer lugar que você aponte, você corta aqui, dá uma curva com a mesma curvatura. Ok. Então, tem as curvaturas principais, então tem a curvatura máxima, a curvatura mínima. Se você faz esse produto, isso aqui é a curvatura gaussiana. Então, isso é uma das coisas que o Gauss, no Disquisitiones, vai ter. E mais do que isso, então você pode ter curvaturas positivas, por exemplo, aqui, o que significa positivo? Porque se você pegar a circunferência que está osculando aqui, esta curva, e você pegar a circunferência que está osculando esta outra curva aqui, elas vão estar para dentro, as duas vão estar intersectando para dentro. Então, por isso que é positiva. Aqui, curvatura zero é que uma das linhas de curvatura é uma reta, então não tem curvatura. Se é uma reta, então, aí o produto das duas curvaturas vai dar zero vezes alguma coisa que dá zero. E aqui é negativo por quê? Porque elas vão estar em... se você pensar, talvez assim, uma coisa melhor de pensar aqui, curvatura positiva é se você pega aqui o espaço tangente, isso aqui você estende para todo o espaço, então as duas circunferências vão estar no mesmo semi-espaço, no mesmo lado desse plano. Se você pega aqui o plano tangente aqui, que passa por esse ponto, ele vai cortar aqui, obviamente, o plano tangente que passa aqui. Então, o que vai acontecer? Esta circunferência que oscula aqui, ela vai estar para cima, enquanto a outra circunferência que oscula lá, ela vai estar para baixo desse plano tangente. Tá? Elas estão em semiplanos, uma está para cá e outra está para cá. Então, isto dá a curvatura negativa. Esse sinal é dado por essa convenção aqui. Então, você tem superfície de curvatura positiva, negativa e curvatura nula. Então, esse é o primeiro passo aqui, da gente entender o que está acontecendo. E aí, então, o Gauss, ele demonstrou o teorema egregium. Teorema egregium significa o teorema notável, o teorema, assim, remarkable, aquele teorema, assim, porreta. Então, o teorema egregium, que é... mas para a gente entender o que é o teorema egregium, a gente precisa entender outros elementos aqui. Então, eu estou dando um crash course de geometria diferencial em alguns minutos. Então, então, tem duas formas fundamentais que você pode associar uma superfície. A primeira é a seguinte. Então, sempre você tem que pensar no plano tangente à superfície, pensar nos vetores. Então, isso aqui, você pode pensar nesses vetores, você pode fazer o produto escalar desses dois vetores que estão nesse espaço, nesse plano. Então, isso aqui é chamada primeira forma fundamental. A primeira forma fundamental, então, ela vai dar distâncias. Com a primeira forma fundamental, você calcula comprimento de arco. Então, por exemplo, como é que você calcula o comprimento de arco de uma curva numa superfície? Você basicamente precisa da primeira forma. Deixa eu só, talvez, fazer eu vou aqui, porque senão não vamos conseguir. Então, eu vou calcular o comprimento de arco. Então, o comprimento de arco, a primeira forma, então, ela é uma matriz. Então, você pode pensar que ela é uma matriz simétrica, então tem esse formato aqui. Então, na verdade, você tem que parametrizar. Então, eu vou parametrizar aqui. Então, numa determinada região, sei lá, tá pensando assim, que aqui é a coordenada U e aqui é a coordenada V, aí você tem as linhas de coordenadas, U e V, né? Então, como se você tá pegando essa grade aqui, tá aplicando aqui. Então, você tem os vetores na direção U, que eu vou chamar de XU, e os vetores na direção V, você vai chamar de XV. Então, isso aqui é os vetores de velocidade das curvas. Então, você pega uma curva aqui, ó, curva de U constante, então esta curva, então tem esse vetor velocidade, XU, num determinado ponto,
E aí você pega esta outra curva aqui, V, aí você tem essa aqui, e aqui você tem o vetor velocidade XV, que é o vetor velocidade naquele ponto. Então, é disso que estamos falando. Você tá, essas retas aqui, que são as retas que coordenadas aqui, vão virar curvas e que tem vetores de velocidades. Aí você pode calcular. Então, o que é o G? Então o que é esse E aqui? Esse E é exatamente o produto escalar de XU com XU. O que é esse F? É o produto escalar de XU com XV, quer dizer, e G é o produto escalar de XV com XV. Não necessariamente esses caras precisam ser ortogonais. Parece aqui que está tudo ortogonal, mas não necessariamente. Então, se for ortogonal, esse F desaparece. Então, é disso que estamos falando. Então, esta é a matriz que tem a ver com como que você transfere essas informações aqui. E aí você consegue calcular comprimento de arco usando isso aqui. Então, você, por exemplo, se você tem uma curva, como é que você faz? Então, aqui só para dizer que isso aqui não é tão fora da realidade assim, que vocês não consigam entender. Então, deixa eu fazer aqui a superfície aqui. Aí eu pego aqui uma curva. Aqui está a curva. Então, eu quero entender. Então, essa curva aqui, ela é uma curva gama de T, que você pode pensar que ela é uma curva da forma U de T, V de T. Então, estou pensando, já que eu estou andando aqui, então, tem então, eu posso calcular, inclusive, o vetor velocidade, que é o U ponto, V ponto. Então, aí, o comprimento de arco, vamos supor que aqui, gama de A, gama de B, então, o comprimento de arco aqui entre esses dois pontos, vou chamar de A e B, L de A até B, é integral do módulo da velocidade. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar exatamente E vezes o ponto ao quadrado, mais F, 2 vezes F, o ponto, V ponto, mais G, V ponto ao quadrado. Isso aqui é o módulo do vetor velocidade. Então, isso aqui é basicamente, eu estou dizendo que isso aqui é o módulo do gama ponto de T, e integro em T. Então, assim que você calcula comprimentos de arco, por exemplo, usando a primeira forma fundamental, numa circunferência. Bom, então, numa circunferência não, numa superfície. Mas também tem a segunda forma fundamental. Veja que a segunda forma fundamental envolve o N. O N, então, a gente já sabe que é uma aplicação que vai da superfície para a esfera unitária. Então, está aqui o N andando aqui. Então, mas ela é uma aplicação diferenciável. Então, você pode calcular a derivada. A derivada é uma transformação linear que você pode aplicar nos vetores. Então, você tem a transformação linear dNP aplicada em V, e aí faz o produto escalar com W. Essa aqui é a segunda forma fundamental. Então, isso aqui envolve o conhecimento de como que você varia esses vetores conforme você vai andando em cada ponto você tem um plano diferente e esse N vai variando. Então, conforme varia o N, você vai dizer como é que que calcula ele nos vetores do espaço tangente, naquele ponto. Então, basicamente, essa é a ideia. O que o teorema Egregium está dizendo? Que, veja só, a curvatura, ela tem a ver com... Veja que a curvatura tinha a ver com as curvaturas desse cara aqui, então o vetor normal está aparecendo o tempo inteiro. Ou então você pensa assim, a curvatura, você pega a aplicação de Gauss, aí você pega a razão entre as áreas aqui e a área aqui, então é mais do que óbvio que você iria supor que a curvatura dependeria de uma coisa parecida com essa, de como que varia o vetor normal conforme eu vou andando na superfície. Mas não! O que ele diz é que o valor da curvatura só depende da primeira forma fundamental. Isto é incrível mesmo. Isso é incrível mesmo, por quê? Porque isto está dizendo que, assim, muito embora a curvatura, o jeito que você construi a curvatura, tem tudo a ver com aquele negócio que eu
vetor normal, então teria a ver com a segunda forma fundamental, mas não tem. Depende tão somente intrinsecamente daquilo que você faz, porque a primeira forma fundamental, ela não vê o que acontece nessa direção, ela só vê o que acontece aqui, no plano. Enquanto a segunda forma fundamental, ela está preocupada com o que acontece nesse vetorzinho aqui. E o teorema, por isso que é um teorema, assim, notável, porque no final das contas, quando você calcula a curvatura, não vai depender de como é que você está colocando o vetor normal ali naquele ponto. Então é surpreendente mesmo. Quer ver uma consequência? É impossível fazer um mapa que preserve as distâncias. Veja só, o mapa, se você tem um mapa, então você está querendo pegar uma região da esfera, vamos lá, supor que você está aqui a América do Sul, aí você tem aqui a América do Norte, aí tem aqui, mais ou menos assim, aí você tem a Europa aqui, e aí tem a África, então mais ou menos assim que é o mundo. Então você quer pegar isso aqui e quer transformar numa coisa que vai aqui, assim, aí tem o Canadá, e aqui você tem a Europa, e a Itália, e vai aqui, vai aqui a Escandinávia, né? E aqui tem a África, Madagascar, etc. Bom, então você quer transformar isso aqui nisso aqui. E você gostaria que as distâncias que você anda aqui tivesse a ver com as distâncias que você encontra no mapa, mas não dá. Por quê? Porque a curvatura da Terra é a curvatura de uma esfera, né, a priori, que é 1 sobre r ao quadrado, o raio da Terra, enquanto a curvatura do plano é 0. Então, se a curvatura depende tão somente da primeira forma fundamental, lembra que a primeira forma fundamental é o que você usa para calcular distâncias. Então, aqui, se você usa para calcular distâncias aqui, vai dar isso. Se você usa a forma fundamental que está aqui para calcular distância, vai dar isso aqui. Então, não é a mesma. Não tem como você passar as informações daqui para cá de uma forma isométrica. Sempre vai ter uma deformação, porque não dá, assim, você está tirando de uma superfície da esfera e está tentando colocar no plano. Então, alguma coisa ou vai ter que encolher, ou vai ter que esticar, não tem como você fazer essa passagem. Então, é disso que trata o teorema egrégio. Então, assim, essa é uma das consequências imediatas, assim, que a gente pode dizer do teorema egrégio. Você só consegue fazer aplicações isométricas se elas tiverem estritamente a mesma curvatura. Tá. E o último ponto que eu também queria destacar aqui é o Gauss também estudou a distribuição dos números primos na reta. Então, tem uma outra... Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar do Riemann, né? E quando a gente falar sobre teoria analítica de números, como é que evoluiu. Então, se você pensa numa função que, assim, para cada x real maior que 1, você pensa em π de x como sendo a quantidade de primos que existem menores ou iguais a x. Então, o que o Gauss mais ou menos já suspeitava é que tinha que o π, ele vale, essa função aqui, ela tinha mais ou menos o mesmo comportamento dessa função, x sobre logaritmo de x. Hoje se entende que é um pouquinho diferente, é x sobre a integral, talvez, colocar assim, dt, ln de t, aqui de t igual a 1 até, sei lá, até x. Então, esse aqui é o chamado Li de x, é o logaritmo integral de x. Então, é o x sobre Li de x que vai estar mais ou menos assim. Quer dizer, se você faz o limite de π de x sobre essa função aqui para x tendendo a infinito, isso aqui tende a 1. Basicamente, essa é a ideia da formulação do teorema, mas o Gauss ainda estava apostando nesta coisa aqui, no logaritmo. Também dá certo, mas ele começa a ter um desvio. Mas isso levou à formulação do teorema dos números primos,
que hoje é conhecido como teorema de Hadamard e de Lavallée-Pouzin. São os dois que demonstraram esse teorema já na virada do século XIX para o século XX, já Jacques Hadamard, e acho que é Charles de Lavallée-Pouzin, se eu não me engano. Então são essas as coisas assim, que eu queria apresentar do Gauss. O Gauss, obviamente, não fez só isso, ele tem trabalhos também em astronomia. Por exemplo, em astronomia, é uma coisa importante que ele fez, teve um astrônomo que descobriu o asteroide de Ceres. Ceres é uma pedra gigante que está entre Marte e Júpiter. Na verdade, entre Marte e Júpiter tem um monte de pedras gigantes que orbitam o Sol também, que são os asteroides. Mas aí o astrônomo, ele às vezes ele via, aí ele depois ele perdia, aí ele via de novo. Então, e ele pediu para o Gauss um método de calcular, de determinar a órbita. Então, o Gauss ele inventou um método matemático para determinar a órbita, assim, e graças ao Gauss que aí ele, assim, o Ceres passou a ser, assim, você pode, a qualquer época do ano, você pode fazer o cálculo, você pode achar o asteroide Ceres no céu, porque você sabe onde que ele vai estar. Então, isso é uma das coisas importantes. O Gauss também trabalhou na física, a lei de Gauss, que é uma lei importante que tem a ver com eletrostática, assim, se você pega uma carga elétrica e põe uma superfície em volta dela, então o fluxo elétrico, o campo elétrico que permeia essa superfície é proporcional à carga elétrica que está lá dentro. Então, a atuação do Gauss realmente é ampla, vai da teoria de números à física. Então, assim, não dá para a gente pôr o Gauss dentro de uma caixinha, o que ele era, a sua amplitude matemática. Esse, então, é Carl Friedrich Gauss. Então, com isso eu encerro a minha apresentação sobre Gauss, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Pode falar, Samara. Professor, eu estou muito perdida, ou aquela segunda forma, eu não lembro como é que o professor chamou ali. Isso ali é da parte da derivada direcional, vetor gradiente? Sim, isso, tem a ver, porque, exatamente, esse cara, então, isso aqui é uma função que vai estar definida sobre a superfície e que vai na esfera, então, essa função é diferenciável. Agora, a derivada dela é uma transformação linear, que você vai aplicar no vetor que está no espaço tangente aqui. Então, essa transformação, basicamente, é uma transformação, é uma matriz, de R2 para R2, e aí essa matriz, então, vai pegar um vetor, porque tudo isso aqui está no R3, então, quando você pega um espaço tangente, ele é um plano, então você pode pensar que isso aqui é um vetor do R2, e aí aquela transformação linear, que é uma matriz, vai pegar esse vetor aqui e vai levar num outro vetor, que aí você vai fazer a conta e fazer o produto escalar com... Você tem sempre dois vetores. O vetor V, que você aplica a derivada desse cara nesse sujeito, vai dar um outro vetor que você faz o produto escalar com aquele. Esse aqui é... Então, você, na verdade, está dizendo o quanto... Na verdade, você pensa, o que significa essa derivada? Vamos supor que você está aplicando derivada do N no vetor V. Significa assim, se você pega o V, ele é vetor velocidade de uma certa curva. Então, você está dizendo o quanto que o vetor normal varia se eu andar na direção daquela curva. Uhum. Basicamente, essa é a ideia do que essa derivada está fazendo. Então, e aí, mas isso é uma transformação linear. É que eu comecei a ver ali, mas isso não me é estranho. Sim. Então, mas assim, o que é fantástico é isso, porque curvatura tem a ver tudo com vetor normal. O jeito que você define e tal, e de repente, na hora que você vai fazer a conta, a expressão dela não aparece essa coisa da segunda forma fundamental, que deveria aparecer, porque tem tudo a ver com o vetor normal, como é que não aparece? Isto é o milagre da coisa. Por isso que ele é egrégio, assim. Entendeu? Vamos lá. Quem mais? Não acredito que ninguém tem nada para falar. Bom, gente,
Então é isso, se ninguém, deixa eu só interromper aqui,